falar sobre a situação atual do mundo em relação ao plano divino, cósmico, de curar essa humanidade que insiste em viver afastada de Deus, do amor. A ciência nega a existência de Deus, não consegue provar que não existe nem que existe, mas nega até hoje. As religiões distorceram a verdade divina, distorceram a beleza de Deus, e muitas pessoas são céticas, não acreditam em nada, e assim a gente vive afastado da verdade que liberta, afastado do grande oceano de amor que é Deus. Por que Deus existe para alguns? Alguns acreditam em Deus porque têm fé, mas ainda não tiveram a prova derradeira para o coração da pessoa sentir Deus, mas ela tem tanta fé, ela acredita que exista algo maior regendo tudo isso aqui, criando esse paraíso da natureza, mesmo que a humanidade destrua. Então a pessoa que tem fé, ela consegue perceber a existência de Deus na natureza, na beleza das crianças, né? Naquelas crianças geniais que tocam piano desde 2 anos de idade. Então, a gente consegue perceber se tiver um pouco de fé. Só que a ciência não lida com o emocional, a ciência lida com o mental, com a razão. Então, a ciência, enquanto não provar que Deus existe, Deus não existirá para a ciência. As religiões a gente sabe que manipulam, né, a beleza divina de Deus para manipular seus devotos e fiéis, e assim manter eles sob o jugo, né, da religião. Infelizmente o mundo funciona assim. E tem uns que já tiveram experiência com Deus, eles acreditam porque já tiveram a experiência maravilhosa com Deus. Então, quem quer ter a experiência com Deus precisa sair da mente humana, né, que ela não acredita em Deus, que ela não consegue, ela é racional, precisa partir por um caminho mais emocional, de sentir a beleza da vida, todas as coisas, perdão. Depois que a gente vai para o caminho emocional, a gente tem que partir para o caminho da fé, acreditar que tem algo regendo esses planetas que estão soltos aí nos universos, sem colidir. Mas aí a ciência diz que a nossa galáxia vai colidir com outra galáxia daqui a 100 trilhões de anos, alguma coisa assim muito absurda, como se ela tivesse essa capacidade de prever isso, como se ela tivesse provando que Deus erra, porque se as galáxias colidirem, quer dizer que Deus tem falhas. Se ele criou todas as galáxias, é claro que ele rege todas as galáxias com perfeição e mestria. Então, depois que a gente sai da mente, vai para o emocional, a gente tem que partir por um caminho de fé, buscar Deus em seu coração e na vida em todos os seres. Quando você parte para esse caminho, você começa a ter alguns sonhos diferentes, algumas experiências mais místicas, mais profundas, algumas intuições, alguns arrepios maravilhosos. E aí você começa a pensar, uau, o que é isso? O que é isso? Então você começa a se abrir a um caminho onde Deus realmente existe. E se Deus mandou ao mundo tantos seres de luz, principalmente aquele que conhecemos como Jesus, né, para falar de Deus, imagina só a gente, com a nossa ainda pequenez, negar Deus. Então Jesus falou, eu estou em Deus e Deus está em mim. Ele chamou Deus de Pai. Eu chamo Deus de Deus, tá? Porque aí inclui o pai e mãe. Eu prefiro assim, porque eu acho que fica mais abrangente. Então, eu vou permanecer chamando Deus de Deus e não de pai ou mãe. Abrange as duas polaridades. Por quê? Porque eu já vi Deus no aspecto feminino, no aspecto masculino. Ele se apresenta a mim, ele se revela a grandeza dele. Só que não é só uma beleza visual. Além de visual, é uma beleza existencial que toca nosso coração. Então, muitas crianças sonham com Jesus, conversam com Jesus. Por quê? Porque elas não têm a mente prevalecendo e nem têm dúvidas alguma, porque são muito inocentes ainda. Então elas sonham e elas acreditam muito, porque sim, Jesus aparece nos sonhos de muitas pessoas, adultos e crianças.
Então, depois que a gente sai da mente, vai para o emocional, para se questionar: Deus existe, Deus não existe, cadê Deus? A gente começa a ter que entrar no caminho de fé. Nossa, realmente, como pode ser tão linda essa beleza, isso aqui, isso ali, né? Como pode os pássaros cantarem? Cada um tem um canto diferente, e o canto do pássaro ajuda a gente a se curar. Nossa, tanta coisa linda que tem no mundo, a música clássica maravilhosa. Então a gente começa a perceber que a gente pode partir para um caminho de fé. Então, fé é acreditar antecipadamente em alguma coisa. Então, eu vou acreditar antecipadamente que Deus existe. É melhor do que não acreditar, sabia? Eu sempre falei: Deus, cadê você? Me mostra, me revela. Desde muito jovem, eu precisava ter uma resposta para a beleza do mundo e para a feiura do mundo. Porque o mundo, o ser humano, torna ele muito feio. Mas ele em si é muito lindo. A natureza é muito linda, sagrada e sábia. A natureza por si só evoluiria eternamente se a gente não destruísse. Então, boa noite a todos, bem-vindos aí, estou vendo aí o nome de vocês. Vamos continuar então. Então, depois que a gente tem fé em Deus, a gente começa a ter experiências místicas. Essas experiências vão nos dando uma percepção maior de que Deus existe. Mas se o filho está lá brincando quietinho, com os bonequinhos dele, os pais estão atentos, mas os pais não vão lá interferir, sabe? Porque é importante a criança brincar sozinha, é importante ela desenvolver sua criatividade, então os pais ficam quietinhos, só vendo, só cuidando de longe. Deus é assim. Enquanto você não quer chegar nele, ele está lá vendo você, está te abençoando, você não percebe, está cuidando de você, está traçando planos para a tua vida ser maravilhosa, mas a gente não percebe e a gente nem agradece, né? E assim como a criancinha também não agradece os pais por estarem fazendo a comida, lavando a roupa, porque ela ainda não tem essa percepção. Mas quando a criança começa a ter uma percepção de que ela tem um pai e uma mãe, ela começa a dar mais atenção ao pai e à mãe em mais momentos, ela começa a ser carinhosa se os pais são carinhosos, ela começa a ser amorosa, ela começa a demonstrar o agradecimento se os pais são gratos. E assim a gente tem que ser com Deus, a gente tem que começar a se tornar essa criança que está amadurecendo, agradecer a Deus pela vida, pela visão, quem não tem, agradeça pela audição, e assim a gente tem que ir agradecendo pelas pernas, pelos braços, pelo poder de falar, de se comunicar, de interagir com a vida. A gente tem que começar a agradecer a Deus pelo ar, pela comida, pela terra que nos abriga, pela água, né, maravilhosa, que a gente está acabando com a água doce, mas ela é maravilhosa, ela foi criada por Deus. Então a gente tem que partir para uma tomada de consciência também, né? Tem que ter fé e depois começa a ter consciência de que existimos, de onde que a gente veio. De onde que a gente veio? A gente acha que vem do útero. Então, mas as células do útero são falantes, pensam, são criativas, fazem músicas clássicas. As células do útero lá que se tornam um bebê, a gente ainda não desenvolveu o emocional nem a fé para saber que tem uma consciência imaterial ali regendo tudo. Então precisamos desenvolver bastante a nossa mente, a nossa emoção, a nossa fé, para começar a ter uma consciência mais agradecida pela vida. Isso a humanidade não está tendo, a humanidade não está chegando nessa parte. Alguns estão chegando na fé, mas a maioria não consegue chegar na tomada de consciência de que existe. E se a gente existe, alguém criou a gente, mas não como ser humano somente, mas como espírito. Quem criou o nosso espírito? A gente tem que elevar nosso pensamento mais abstrato para chegar numa profundidade maior da nossa criação. E assim a gente vai começar a sintonizar com a frequência de Deus, que é a frequência de Jesus, dos mestres, dos santos, dos avatares, daqueles que vieram ao mundo e já partiram, que são seres maravilhosos de luz, dos nossos irmãos de luz, dos reinos celestiais, do reino angélico, do reino arcangélico, do reino dévico. Então, a gente tem que aprender a se comunicar com Deus através do amor, do pensamento, do agradecimento. Estamos muito necessitados de fazer isso. E o que fez que o mundo ficasse tão ruim?
nós estamos muito afastados da fé e do pensamento em Deus, do agradecimento a Deus, que é o supremo ser pai e mãe. Pai e mãe, tá? Se Deus fez a gente a imagem e semelhança dele, então ele é pai e mãe. É claro que ele é pai e mãe, mas ele se manifesta como pai e mãe para ter uma existência manifesta. Mas Deus também antes de ser manifesto, ele era uma existência ainda não manifesta, ele era uma consciência ainda brilhante, sagrada, ele é um sol, um grande sol. Então a gente precisa melhorar muito a nossa percepção da vida, porque nós estamos muito afastados de Deus. E afastados de Deus permite que alguns homens do planeta se tornem muito cruéis e maus. E esses homens maus estão tomando conta do mundo em todos os níveis. E a gente, por ser ainda como uma criancinha brincando lá com os bonequinhos, a gente não está percebendo o que eles estão fazendo com o planeta. Eles estão destruindo o planeta e destruindo a humanidade, porque eles se acham deuses, eles esqueceram da humildade, do agradecimento, da simplicidade, eles estão esquecendo de silenciar e ter fé de que existe alguém superior regendo tudo isso. Como eles não têm essa fé, não têm essa percepção, nem esse desenvolvimento emocional, e eles partiram para um lado que a gente chama de sombras. E há 5.000 anos atrás nasceu um ser muito lindo chamado Krishna. Ele é um avatar. Avatar é uma encarnação de Deus, é uma encarnação da consciência cósmica, da única consciência que está em todas as coisas. Só que no avatar está plenamente consciente de si. Então Krishna há 5.000 anos nos avisou: se o reino da luz não tomar conta do seu reino, o reino das sombras vai invadir e vai dizimar o reino da luz e vai matar todo mundo. Isso há 5.000 anos um avatar alertou a gente. O que é o reino das sombras? São os homens maus. E o que é o reino da luz? São as pessoas que estão brincando com seus bonequinhos até hoje, que não estão percebendo que tem que defender seu reino. E nós não estamos defendendo nosso reino, nós estamos brincando com os bonequinhos e eles estão fazendo todo tipo de lei, todo tipo de covardia, todo tipo de controle, todo tipo de exigência, vamos dizer assim, opressão mental, emocional, existencial, espiritual. Nós estamos sendo oprimidos para não ter fé. A gente está tão oprimido que a gente vai perder a fé. Por quê? Porque a dor vai ser grande mundial, as pessoas estão em grande sofrimento e eles têm estratégias incríveis para manter a gente nesses jogos sombrios que eles lançam em cima da humanidade. Esses jogos sombrios é criar dualidade na política, criar dualidade na religião, criar dualidade nas redes sociais. Eles adoram, eles são muito especialistas, esses homens maus. Eles gostam de criar tudo isso porque assim a gente fica distraído com nossos bonequinhos lá, que é esses jogos desses seres do mal. Então a gente não está percebendo, a gente não está exercendo nossa inteligência criativa, nossa inteligência abstrata, a gente não está percebendo que a gente precisa ter muita fé para passar por esse longo deserto que criaram aqui nesse mundo, né, a gente está sobrevivendo, a gente não está vivendo, a gente mal está sobrevivendo, a gente não está mais vivendo. Há 30 anos atrás era um pouco melhor, 50 anos atrás era mais difícil, mas era mais suave em termos de existência. Hoje está uma opressão mundial em todos os níveis que possa existir. Opressão física, mental, emocional, espiritual. A prova disso está na história do mundo. Krishna foi perseguido para ser assassinado quando nasceu, porque sabiam que ia nascer uma encarnação de Deus. Jesus, idem. Depois ele foi crucificado, expulso do planeta através da crucificação, através da encerramento da sua missão. Mas ele não desencarnou, só que inventaram que ele desencarnou. E Jesus falou que não veio mudar as leis dos homens, mas sim cumpri-las. Aí inventaram uma Nossa Senhora Virgem que não poderia ter relação para Jesus nascer. Distorcer a beleza da mulher, a gente nem repara. A gente está lá nos bonequinhos e bonequinhas, a gente nem repara
que tiraram a sacralidade da mulher nessa grande inverdade. Então eles lançam todas as inverdades. Por exemplo, eu sempre conto essa, tá? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus, primeiro, que ele não morreu na cruz, ele foi crucificado. Segundo, que ele não te salvou, porque a gente está em sofrimento máximo, nunca foi tão intenso o sofrimento do mundo. Então, Jesus não morreu na cruz para te salvar, mas lançaram essa máxima por dois motivos. Para que as sombras, os homens maus, se isentem da crucificação de Jesus. Aí, o motivo é, ele precisou ser crucificado para te salvar, mas ele não te salvou, você está aprisionado aqui pelos homens maus. Segundo, a gente carrega Jesus crucificado no peito, que representa a vitória dos homens maus. Então a gente está carregando no peito a vitória dos homens maus. A gente tem que tirar urgente Jesus da cruz, urgente. Queima isso, isso aí não pode existir. Jesus na cruz é uma abominação cósmica. Isso aqui, esse planeta, ele é regido pelos homens maus, porque eles têm inteligência para convencer as criancinhas que estão lá inconscientes a aceitarem tudo como se fosse bom. Então, Jesus não morreu para te salvar, ele nasceu para te ensinar a verdade que liberta. Um segundo que eu pedi uma comidinha aqui, eu volto, hein? Trabalho com o senhor ali? Peraí, vou tirar aqui, estou fazendo uma live agora. Deixa eu botar. Sentou aqui, senhor, por favor. Passe o primeiro nome. Ok. Agora, senhor, boa refeição. Voltei. É assim. A gente precisa comer. Eu pedi uma comidinha que eu tô aqui no Rio de Janeiro, no hotel. Cheguei de viagem da Bahia. Eu fui usufruir da beleza de Deus no mundo, da natureza. Eu trabalhei, mas eu descansei, eu meditei, eu interagi com Deus. E aí eu vou contando mais agora. Então, pessoal, a gente está perdendo. A gente está perdendo para os homens maus. Já há 5.000 anos foi avisado e a gente não consegue dar um passo adiante. A gente está muito perdido aqui nesse mundo. A gente está precisando se unir. A gente está precisando aprender a acordar. Jesus ensinou, mas a gente não segue a sabedoria dele, porque foi distorcida também, foi muito distorcida. E aí a gente está perdido. A gente está, aquela criança que está brincando, já está com fome, os pais sumiram. Cadê meus pais que têm que me dar comida? Porque a gente está sem fé. A gente está sem exercer a nossa divindade, a nossa consciência. Roubaram isso de nós. Os homens maus que regem o planeta, eles são os governos, eles são as religiões, eles são a educação. E a gente está acreditando que está tudo bem. Esses homens maus hoje estão na ciência, eles estão nos remédios, eles estão em tudo. Eles estão muito felizes por a gente estar inconsciente, muito felizes. Só que aqueles que têm fé subiram um degrau mais lindo, que é um degrau que vai ao encontro do Supremo Criador. Esse degrau é muito lindo. Quando você sai do caminho da fé para um degrau mais lindo, é quando você começa a entrar na beleza de Deus. E esse caminho é tão lindo, ele até tem volta, porque muitos seres maus, muitos homens maus hoje que estão no mundo, tanto no encarnado quanto nos reinos celestiais, muitos homens maus já foram do reino de Deus, só que eles se afastaram. Então a gente tem que orar e vigiar todo dia, Jesus ensinou. E aí é que vem a história desse mundo. Se a gente não cuidar do nosso reino de luz, o reino das sombras, o reino dos homens maus, vai dizimar a gente. Eles estão agora
atuando mundialmente em nossos lares, em nossas informações, eles estão atuando em nossa educação, em nossa saúde, e você está acreditando, você é a criancinha brincando lá, você está acreditando que ele está fazendo certinho. Não, ele está fazendo certinho para detonar a nossa natureza humana. Ele quer que a gente se torne uma natureza subhumana, e a gente já está subhumano nesse planeta. Eles conseguiram criar dualidades muito inteligentes. Os homens maus são muito inteligentes. Eles criam dualidade para a gente brigar um com o outro. Vou mostrar as brigas que tem aqui nesse Brasil, aqui, que é uma terra tão maravilhosa. Começou com a briga política. Os familiares pararam de se falar, porque criaram tanto antagonismo entre duas pessoas desse reino dos homens maus. Porque quem for defender política é porque também pertence ao reino dos homens maus. Por quê? Porque não desenvolveu a inteligência emocional, nem a fé, e nem conseguiu se reconectar com Deus. E aí as pessoas começaram a brigar em família, e está escrito na Bíblia, no final dos tempos vai ser família, irmão contra irmão, pai contra irmão contra pai, mãe e tal. E aí eles criaram essa divisão, né, da união dos seres humanos bons. Dividiram, então tornaram as pessoas mais densas. Depois veio a ciência, né, que criou essa história aí em 2020, a gente sabe o que aconteceu com essa história aí, eu não posso falar muito. Então dividiram as pessoas também, né, quem era a favor do negócio, né, e quem era contra o negócio. E aí brigaram, né? A minoria entende o assunto porque pesquisa fora da informação dos homens maus. Quem vai pela informação dos homens maus é seduzido a pensar como eles, a pensar o que eles querem, e eles adoram isso. E quem é contra isso, que é uma minoria, muito pouquinho, que está defendendo o seu reino de luz, é massacrado, é dizimado, é humilhado, exatamente como Jesus era. Eles humilhavam Jesus, jogavam pedra, crucificavam, faziam tudo de errado com Jesus. Por quê? Porque eles são maioria. Então, os homens maus sabem exterminar os homens bons e as mulheres boas, vamos dizer assim. Então, eles conseguem colocar a maioria contra a minoria, para que essa minoria ou se esconda ou acabe perdendo a força de estar aqui e vai sucumbindo também, vai abaixando a vibração e uma hora entra de volta para cá. Então, poucas pessoas conseguem ficar no reino da luz nesse planeta. Pouquíssimas, muito pouquíssimas. A maioria das pessoas estão com seus brinquedinhos lá distraídos, porque ainda são muito inocentes, de certa forma, mas também são resistentes à verdade. Cria uma resistência imensa à verdade. Se você fala, olha, estão te enganando, e você é louco, aí eles inventam. Os homens maus inventam palavras para denegrir os homens bons, que eu digo homens, que eu digo seres humanos, tá? Seja mulher ou homem. Então eles inventam palavras. E aí é o tal do negacionista, é o tal do não sei o quê, aquelas palavras bem cholas, né? Bem cholas mesmo, bem pesada, bem programa de televisão, que eu quase falei o nome de um programa de televisão aqui, que é aquele programa bem B, tá? Deu para entender. É aquele programa que não tem conteúdo, não tem informação, não tem desenvolvimento emocional, nem espiritual, nem mental, nem abstrato, nem criativo. Ali não tem nada, ali é alienação absoluta, aquele programa que tem várias letras, A, B, B. Tá? Então as pessoas gostam, tudo bem, gostam, mas e o planeta? E a humanidade? E o reino da luz? Nós estamos perdendo. O reino da luz hoje não chega nem a 3% defendendo o planeta, contra 97% se transformando em homens maus, em seres maus, se transformando em gladiadores. Olha, apareceu um homem bom ali, vamos lá detonar ele, vamos botar aquelas palavras lá que inventaram para a gente. Ele é um negacionista, ele é um anti não sei o que, ele é... Nossa Senhora, foi isso que falaram de Jesus, e até hoje estão fazendo isso com a gente. Então o mundo, na visão espiritual,
ele colapsou, tá? Na visão espiritual, o reino dos homens maus já está dentro da nossa casa. Ele já diz que a gente come. Você saber que você come alimentos transgênicos o dia inteiro sem saber o que é um alimento transgênico, é transgênico. Só que você não subiu um degrauzinho da escada com o essencial para pesquisar o que é transgênico. Só disseram para você que é transgênico. É porque agora o bicho não come mais a planta, é transgênico. Aí se você for lá no supermercado pegar um biscoito transgênico, pega aquele mais tradicional, que quando era criança já existia, maisena. Vai lá no mercado e lê os ingredientes. Você já leu os ingredientes do biscoito maisena, que tem o triângulozinho amarelo, Tzinho, T de transgênico? Se você não leu, você tem que ler para saber o que os homens maus estão fazendo com você. Eles estão vendendo biscoito transgênico sem te garantir nada. Ele não te garante nada se vai fazer mal ou não ao seu futuro, porque não tem experiência nisso. Eles ainda não têm, tem poucos anos os alimentos transgênicos. Talvez, sabe a história da manteiga e da margarina? Um dia a ciência diz, coma margarina vegetal, porque é mais saudável. Depois de 10 anos, a margarina vegetal faz mal, tem que ser a manteiga. Então, antes era manteiga, sempre foi manteiga, mas a ciência muda de 10 anos tudo. E ela é igual a religião, ela mata cidades inteiras que não são cristãos, mas tá tudo bem, isso foi no passado, né? Vocês já perdoaram, né? Ela tira seu poder, tá tudo bem. A gente não está usando nossa inteligência abstrata, criativa, não está usando a nossa fé em Deus. E assim os homens maus tomaram conta do planeta e está irreversível a situação. Não tem mais como retornar a um mundo regido por homens bons. Por quê? Porque eles são maioria. E eles tomaram conta agora de todo o sistema mundial hoje é regido pelos homens maus em tudo. E como eu sou engenheiro, eu fico analisando até matematicamente as informações, né? Aí você vê, a inflação no Brasil, sei lá, está em 5% ao ano, né? Por aí, 5, 6, 7, 8, por aí. Eu nem estou atualizado nisso, mas eu sei que é bem pouquinho assim. Mas é claro que a inflação não está assim, porque a gente sabe que está aumentando tudo muito, né? Aí um desses jornais aí que tem, porque eu sigo os bons e os maus, porque eu quero saber o que os maus estão falando e fazendo. E eu também sigo os bons para saber se eles estão realmente subindo seus degraus e ajudando as pessoas. Então, os maus, eles iludem a gente com números. Como eu sou engenheiro, eles não me iludem, porque eu raciocino matematicamente. Aí ele diz assim, uma inflação de 5% ao ano, ele diz assim, os juros do cartão de crédito abaixou 1%. Poxa, parece muito, né? Para uma inflação de 5%, 1% é 20%. Abaixou de 434% ao ano para 433%. Então não abaixou porcaria nenhuma, né? Matematicamente não baixou nada. Você, em vez de pagar 434 mil reais, vai pagar 433 mil reais de juros. Então, a mídia também é de homens maus. Por quê? Porque homens maus ganham dinheiro, muito dinheiro, e usam o nosso dinheiro para ganhar mais dinheiro. Então, os homens maus venceram. Foi avisado há 5.000 anos, a gente não se preocupou com o nosso reino de luz, a gente permitiu que os homens maus tomassem o nosso reino, eles mentiram tanto que a gente acredita que Jesus morreu para nos salvar, e a gente carrega Jesus crucificado, que representa a vitória das sombras, que ele foi crucificado pelo mal, pelos homens maus. Os homens bons não crucificariam Jesus, então não tem outra explicação, mas a gente não está raciocinando, a gente está deixando que os homens maus raciocinem por nós. A gente está entregando o nosso raciocínio aos homens maus. Então, quando ele manda você tomar 4 vezes aquele negócio, depois toma a 5ª, depois toma a 6ª, depois toma mais 2, e você está aplaudindo, a gente está aplaudindo isso. Só que agora a gente está vendo o resultado disso que eles estão fazendo a gente tomar cada vez mais, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Cada vez mais. Olha, nunca existiu nada na história do mundo
onde se tomasse uma atrás da outra. Não existe, essa opção não existe. A ciência diz que não existe. A ciência dos homens bons valia antes dessa história do ano 2020. Aí a ciência dos homens maus agora querem destruir mais a gente, eles querem tirar mais dinheiro da gente, fazendo a gente adoecer mais. E as pessoas caíram na sua inocência, na sua ignorância, na sua tô nem aí, vou fazer o que os homens maus querem, porque assim minha vida fica mais fácil. Não fica mais fácil, a gente está adoecendo mais. Depois que todo mundo começou a tomar isso, antes disso, eu não tinha perdido nenhuma pessoa da minha família, ou a não ser que fosse de morte natural, 90 anos, um acidente de carro. Depois disso aqui, da terceira, quarta, eu estou perdendo conhecidos, parentes, amigos, um atrás do outro. Tá assim, ó. Infarto fulminante, AVC, criança com AVC, com infarto, com derrame, com trombose, com pneumonias, estão aumentando drasticamente, porque esse negócio aqui que botaram na gente, esse mensageiro, não sei o que, tararau, que eu não posso falar, ele está causando uma diminuição da imunidade das pessoas. Então as doenças estão vindo a rodo, está vindo muito mais câncer, está vindo muito mais herpes, está vindo mais pneumonia, está vindo tudo mais. Porque os homens maus, eles sabem mentir, e vocês estão acreditando. Então, o mundo colapsou, o mundo perdeu, tá? E a Valéria está perguntando, não temos mais salvação, acabou por nós? Aí eu te pergunto, e quem conseguiu subir os degraus da mente concreta para o emocional, para a fé e para se encontrar com Deus? E quem seguiu a sabedoria dos grandes mestres está subindo esse degrau? A gente está recebendo informações aqui de cima, que diz que o mundo perdeu. O mundo perdeu, nós perdemos literalmente. Não tem como reverter isso. Não tem como reverter isso através de nós. Porque eles sabem que esse pouquinho que tem aqui, que ainda luta para melhorar, ele educou, os homens maus educaram a humanidade para destruir isso aqui. E eu me sinto aqui sendo destruído pelas pessoas que estão aqui, parentes, família, amigos. Amigos meus, melhores amigos da minha vida, de 15 anos, pararam de falar comigo, porque eu não tomei isso aqui, porque eu ia ser um transmissor disso para eles. Só que agora a ciência descobriu que é o contrário. Quem tomou é que está transmitindo a proteína. Quem tomou é que transmite para quem não tomou. Inclusive os bancos de sangue mundiais estão começando a tomar ciência de que quem tomou o negócio está se tornando um sangue não bom para transfusão, porque está indo com a proteína que vai causar um monte de doença e as pessoas não estão aceitando esse sangue. Então vocês veem que os homens maus convencem as pessoas que estão aqui e elas se tornam más também, elas começam a se tornar cruéis. Eu fui massacrado em relação à política da família, em relação à tomada de decisão, de não aceitar isso. Por quê? Porque eu pesquisei mundialmente em cientistas do mundo inteiro, eu falo inglês, então eu pesquisei com cientistas do mundo inteiro como que se procede quando acontece o que aconteceu no ano 2020. Então, a ciência antigamente tinha um procedimento, um protocolo de jamais tomar isso aqui durante uma pandemia, porque você fortalece o vírus na pandemia se você toma isso aqui. E aí, os homens maus lançaram uma grana boa no planeta para inverter essa verdade da ciência. E os cientistas bons foram massacrados, tiveram que pedir perdão publicamente por estarem falando a verdade, tiveram que desmentir-se. E aí os homens maus entraram em todas as casas, em todas as criancinhas, nas mulheres grávidas, e nós estamos causando um fim ao planeta, um fim à humanidade, porque a gente está carregando o mal crucificou Jesus, a gente está carregando a vitória do mal no nosso peito. Só para você ter uma ideia do quanto nós estamos alienados. Nós carregamos a vitória do mal no nosso peito.
Tira urgente Jesus crucificado da sua casa, do seu peito, do seu anel, do seu cordão, da sua orelha, joga no lixo. O mal merece jogar no lixo. O mal não é para ser carregado no peito, na área do coração. O cordão vem aqui. O mal venceu e eu carrego no meu coração a vitória do mal. Isso é tenebroso, isso mostra o quanto a gente está alienado, e alienaram a gente, e a gente acreditou e aceitou, e a gente não tem a quem seguir. Sabe por quê? Porque a maioria dos gurus de internet estão alienados também, estão lá vivendo o mental exacerbado. O mental exacerbado eu chamo de superego. E aí o superego dele canaliza o não sei quem, entendeu? Sei lá, das estrelas das contas, não sei o quê, e fica esse blá, 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 que a gente não acorda, a gente não desperta. Mas eu vou chegar lá onde a Valéria falou, tá? É a Valéria que falou, né? Deixa eu confirmar aqui. Valéria, eu vou chegar lá onde a Valéria quer chegar, tá? Então o mundo não tem cura pelos homens, pelos homens bons e maus. Não tem, porque os homens bons e maus, os homens bons eu não sei, chega a 3% hoje. Eles lutam na internet pela conscientização da humanidade, mas eles são absolutamente bloqueados pelo sistema. O sistema é regido pelos homens maus em todas as coisas, na mídia, na ciência, na política, na educação, na economia. Vocês não têm ideia do que está acontecendo nesse planeta, na ecologia. A gente não tem ideia do que está acontecendo. O mundo está em colapso, agora está tendo terremotos aí no mundo inteiro. Por quê? Porque o corpo emocional do planeta está destruído de tanto pensamento denso que a gente lança. Então o planeta é um ser também, é uma alma, ele tem um corpo físico, é o planetinha que a gente está morando, que a gente não agradece nada. Só aí já mostra a nossa inconsciência. Você agradece a água que toma, o alimento que come, o abrigo que você dorme. Você agradece o corpo que você tem, que se alimenta da natureza. Você agradece o ar que respira. Então a gente está sem consciência alguma da nossa existência. Você agradece o fato de que você existe. Não é o fato de que nasceu aqui, é o fato de que você existe. Você agradece a sua existência eterna. Você saber que você nunca vai morrer, que você é imortal. O que morre é seu sonho, sua ilusão. Essa parte que está aqui é a nossa ilusão sofrida e densa. Essa parte acaba. Porque nós somos criações de Deus, do amor de Deus. Nós nascemos do coração de Deus, da suprema beleza infinita. Então, o que pode fazer para melhorar esse mundo? Nada, nós não conseguimos fazer nada. Então só um pode curar o mundo, só um pode curar o planeta, é aquele que criou todas as coisas. Só que ele é o seguinte, a criança está lá distraída e não está dando a mínima para ele. Então por que ele vai intervir aqui e curar o mundo? A gente não está dando a mínima para Deus, a gente está dando a mínima. Ele existe, Jesus falou que ele existe, Krishna falou que ele existe, Sai Baba falou que ele existe, Yogananda falou que ele existe, Ramana falou que ele existe, Buda falou que todo mundo fala que Deus, todos os iluminados falam que Deus existe. A gente não está dando a mínima para ele, não está nem aí para Deus. Será que Deus existe? A gente nem se pergunta e nem quer ter esse trabalho. A gente sabia que num livro de poesia você pode sentir Deus? Numa única poesia você pode sentir Deus no seu coração, você pode entrar em conexão com Deus. Quando eu era muito jovem ainda, eu já buscava Deus freneticamente, que esse mundo aqui é uma loucura, eu não quero viver num lugar louco, Deus me tira daqui. Eu já falava assim, Deus me tira daqui, isso aqui é coisa de maluco, é casa de mel, é um hospício esse planeta. Que estão destruindo a natureza, o ar era marrom, quando era jovenzinho, o céu era marrom de poluição. Eu falei, Deus, eu não quero ficar num lugar desse, me tira daqui urgente, eu tô aflito aqui. Aí era guerra Vietnã, era guerra de não sei quem. Olha, era Rússia, Estados Unidos em pé de guerra, de bomba atômica. Eu falei, me tira daqui, eu não quero ficar isso aqui de jeito nenhum.
Só que aí um dia Deus me revelou que eu tinha que ficar aqui, eu tinha que enfrentar isso, entender isso aqui, quem eu sou aqui nesse planeta doido. E aí eu fui buscando a leitura, eu não sabia nem o que era a ver, não sabia de nada, eu era uma criança que cresceu sem informação, a família não deu informação, pais sem conexão com filhos, sem conexão amorosa, então eu era um vazio, a família criou filhos vazios, então a gente não sabia nada. Então eu comecei a ler, eu falei, eu vou ler, e aí comecei a ler até um poeta, que é o Hermann Hesse, que eu sempre falo, é um poeta alemão, que foi na Índia, estudou espiritualidade, escreveu uns poemas lindos, uns romances espirituais lindos. E os personagens dele, eu me identificava muito, porque ele descrevia espiritualmente os personagens. E teve o livro dele, que até falo sempre, é o Demian, tá? Demian, de Hermann Hesse, com H. Hermann, alemão, Hesse, com H, tá? 2 S. Aí eu me identifiquei, eu era aquele personagem dele, eu tinha 16 anos mais ou menos, eu era exatamente aquele personagem do livro dele, eu fiquei em estado de graça. Eu entrei em estado de graça, em euforia existencial e cósmica. E eu fiquei maravilhado com aquela experiência, mas eu não sabia o que era. Não tinha ninguém para me dizer, não tinha ninguém para conversar. Porque todo mundo é seduzido pelo sistema desde muito pequenininho. A gente já nasceu seduzido pelos homens maus. Seduzido para nos transformarmos em pessoas inconscientes e até negativas e até cruéis. Então, esse livro me deu um up, esse livro me deu uma... Uau, eu respirei, eu sintonizei com Deus, sem saber. Entrei em êxtases. E depois eu falei, nossa, eu tenho que achar mais livros assim. Comecei a ler livros sem parar, comecei a ler. Aí li Agatha Christie, li Sidney Sheldon, que eram uns romances também muito legais. Eu comecei a ler e eu vi que a leitura estava me dando informação emocional. E a poesia da Hermann Hesse me deu informação espiritual, só que eu não sabia que era espiritual. E assim eu fui lendo, até que eu descobri Yogananda, até que eu descobri o Ramana Maharishi, até que eu descobri pessoas que tinham mediunidade, que me ajudavam, vendo coisas da minha vida. E sempre vinham coisas assim muito bacanas de mim. Eu falei, nossa, que legal, eu não tenho a menor ideia de quem eu sou. E aí eu comecei a querer saber quem eu sou. Eu não sabia quem eu era, porque o José não faz sentido. O José não faz sentido, não sou José de jeito nenhum. Eu estou José, mas nem sei quem é o José, eu quero saber quem eu sou de verdade. Eu comecei uma busca imensa a Deus. Deus, cadê você? Deus me revela, Deus, esse mundo aqui é muito louco, me revela, cadê você? Mas eu tinha uma coisa que me ajudava, eu amava a natureza, eu amava floresta, rio, cachoeira, e principalmente a praia, e o pôr do sol me encantava, o pôr do sol me trazia uma felicidade infinita. E aí eu comecei a me alimentar com a natureza, emocionalmente, e comecei a fazer a busca interior, cadê Deus, cadê Deus? E eu perguntava a ele, de vez em quando ele me dava um sinal. E aí eu fui mais fundo, aí aprendi a meditar através da Rosa Cruz, aprendi a abrir minhas visões que eu tenho, eu vejo o futuro, eu vejo o passado, eu vejo Deus, eu vejo os mestres, eu vejo o desencarnado, eu vejo o mago. Eu falei, meu Deus do céu, eu vejo o átomo, eu vejo os átomos. Os átomos têm luz. Átomos de luz é a coisa mais linda que existe. Os universos são criados por átomos de luz. Luz é informação. Então Deus coloca informação nos átomos, que é uma condensação da frequência do amor absoluto do incriado. Deus foi me ensinando tudo. Aí comecei a ver que a vida é um milagre. Então a vida é um milagre. A Rosa Cruz ensina que se a gente juntar todos os átomos do nosso corpo, cabe dentro da cabeça de um alfinete. Então a gente não é essa matéria. A gente é energia condensada, que parece que é matéria, mas nós somos ocos. Pelo microscópio, nós somos literalmente muito ocos. Então, se a nossa matéria cabe dentro de uma cabeça de alfinete, é que isso aqui é um holograma, com certeza, né? E a nossa mente cria tudo isso. Isso a Rosa Cruz explica cientificamente. E aí eu comecei a fazer um mergulho interior, comecei a conversar mais com Deus.
Aí comecei a ter sonhos místicos, comecei a ter desdobramentos nos universos, comecei a acordar no universo, deitado, flutuando, recebendo energia. Falei, que coisa mais linda, que maravilhoso. Teve um dia que acordei com a memória vívida, né, de que eu fui levado, eu levitava lá no universo, lá nos vazios dos universos, e aí eu recebi a energia, eu acordei numa felicidade, não tinha tamanho, não cabia dentro de mim, eu estava numa leveza, numa energia, numa vibração maravilhosa. E cadê que minha fé foi diminuindo? Foi aumentando, 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 aumentando. E eu fui conversando cada vez mais com Deus. Eu comecei a conversar com Deus sem saber se ele existia, sem saber se ele era um ser, sem saber de nada. Eu comecei a conversar com Deus. Me mostra, me revela a tua existência. Me dá um sinal, pelo amor de Deus. Eu estou vendo esse céu marrom aqui, eu estou aflito. Eu estou respirando esse ar, socorro, eu não quero respirar esse ar. Aí Deus foi me dando cada vez mais sinais. Aí eu comecei a ter uns sonhos muito lindos com Jesus. Eu comecei a meditar e recebia bênçãos assim. Eu recebia uma energia fantástica que eu não sabia o que era, rosa. Eu entrava em êxtase absoluto, profundo, e eu via que a vida era maravilhosa. Quando eu saía da meditação, a vida, essa vida daqui, socorro, Deus me tira daqui. Aí eu meditava, minha vida voltava a ser maravilhosa. E eu falei, tem alguma coisa que eu tenho que descobrir? Vou continuar na meditação. Estou descobrindo que tem um caminhozinho aqui, meditação. Só que a mente da gente vem dando chicotada. Ela não para de pensar no problema na conta, o gás vai acabar, eu estou sem dinheiro, tenho que comprar gás, não sei o quê, eu tenho que ir no supermercado, comprar comida para os meus filhos. E a mente da gente é assim. Aí descobri que eu tinha que fazer meditação guiada também, para silenciar, acalmar a minha mente. Aí eu medito desde 1996, quer dizer, vai fazer 28 anos. Então eu consegui acalmar a minha mente, eu fecho o olho, eu já estou em conexão divina com Deus. Por quê? Porque eu treinei, eu queria sair desse regime dos homens maus. Porque eu sempre vi os homens maus governando o planeta, eu sempre vi. Porque não é possível que a gente ache normal que a corrupção seja normal. A gente acha normal a corrupção. É o nosso dinheiro do nosso trabalho, que era para reverter para benefícios para o povo, e vai para o bolso de alguns. Isso não é normal, isso é doente, isso é uma doença cruel que a humanidade tem, é a corrupção. E a corrupção, a gente sabe que no mundo regido pelos homens maus, ela não dá em nada, esse dinheiro fica lá para eles. E aí eu aprendi muita coisa. Eu comecei a sentir Deus em mim, nas pessoas, comecei a ter mais visões ainda. E aí Deus começou a me revelar a beleza dele. Começou pelo Mestre Jesus, que aparecia nos meus sonhos, nas minhas meditações. Ele me abençoava, eu sentia a grandeza do Espírito de Jesus. E aí eu tenho certeza que ele não morreu para nos salvar, ele nasceu para nos ensinar a verdade que liberta. E Nossa Senhora pariu Jesus, porque Jesus falou, eu não vim mudar as leis dos homens. E como que pode que Nossa Senhora não poderia parir? É tão sagrado parir, é tão lindo, é tão bonito. Deus colocou isso na mulher porque é muito lindo. E Deus colocou virtudes incríveis nas mulheres, amamentar, tudo isso. Então é sagrado demais para Jesus não ter nascido de Nossa Senhora num parto normal. Aí comecei a desconfiar de tudo que me ensinaram, comecei a rever tudo que me ensinaram. Minha consciência abstrata foi longe. Falei, nossa, não aceito isso de jeito nenhum. Então, Jesus nasceu de Nossa Senhora de parto normal, que é sagrado, é maravilhoso. Quem tirou isso foi os homens maus. Quem tirou isso da mulher foram os homens maus. Então, a gente não tem que aceitar isso. A gente tem que combater isso. Mas o que acontece? A religião que criou tudo isso é uma das religiões mais abraçadas do planeta. Porque as pessoas gostam, né, de sofrer, né, gostam de não fazer nada também. Por quê? Se Jesus morreu para nos salvar, eu vou curtir a vida, vou tomar minha cervejinha, não tem nada de errado tomar cervejinha.
mas eu vou curtir a vida, e a gente está curtindo a vida e o reino dos homens maus prevalece. Então estamos num mundo sem salvação pela raça humana, mas não por Deus. Deus tudo pode, Ele criou todos os universos. Mas por que Ele não entra aqui? Já falei, porque a gente está muito distraído, a gente não está prestando atenção. Se a gente não está prestando atenção, por que Ele vai mandar Jesus de novo? Para crucificar de novo? Sabe o que aconteceria se Jesus viesse 1000 vezes esse planeta? Ele seria crucificado 1000 vezes. Vocês não acreditam nisso, né? É demais para a cabeça de vocês, né? Mas se ele foi crucificado uma vez, por que ele foi crucificado? Porque os homens maus regem o planeta. Se ele vier de novo, os homens maus continuam regendo o planeta. Então acho que Jesus dessa vez viria, como está no livro do Apocalipse, né? Em cima de um cavalo e tal, não sei o quê. Nós não estamos apoiando isso. Nós estamos apoiando os homens maus. Nós estamos aceitando tudo que eles fazem, tudo que eles falam, tudo que eles querem. Come alimento transgênico, toma esse troço aí, né? Transgênico, vai. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos com o nosso gene. Ninguém está pesquisando, ninguém está entendendo. Então, vamos lá. Não tem jeito aqui. Mas então, como é que esse mundo pode ser curado? Só por um milagre impossível. Esse milagre impossível pode existir? Pode. Por que pode existir? Porque até Deus nasceu. Deus nasceu, está escrito. Quem pesquisa profundamente a verdade que liberta sabe que Deus nasceu. Um dia Deus tomou consciência de si no incriado. O incriado é um campo de existência amorosa de onde a vida nasce. E o primeiro nascido se chama Deus. Então Deus nasceu, está nos livros mais antigos da história do planeta. Mas quem é que vai revelar isso? Os homens maus? Jamais. Os homens bons, então vamos jogar pedra nele, vamos dizer que ele é negacionista, vamos dizer que ele é conspiracionista, vamos dizer que ele é conservadorista, vamos dizer qualquer coisa para esse homem bom sair do mapa. Assim como fizeram com Jesus, assim como fizeram com os santos, né? Quiseram exterminar do planeta. Então existe um plano impossível, mas se é impossível, como é que vai acontecer? Porque no incriado, mesmo a impossibilidade pode se tornar possível. Então a meta de Deus é que o impossível se torne possível para que o mundo tenha um caminho de cura. E esse caminho é através do amor de onde Deus nasceu, que é o amor do incriado. O amor de onde Deus nasceu é o amor do incriado, é onde tem todas as possibilidades e até as impossibilidades. Já Deus contém todas as possibilidades, porque ele já é manifesto, né? Então ele não pode manifestar o impossível, mas sim o possível. Mas do incriado pode nascer o impossível, porque são potenciais que nunca se manifestaram. Então existe como uma possibilidade, então pode se manifestar. Então o amor do incriado contém potenciais que podem curar o mundo, o amor do incriado. E é por isso que eu tenho ensinado o mantra do incriado. O mantra do incriado. Eu sou o amor absoluto do incriado. Esse amor é o amor que pode curar o mundo. E eu já divulguei esse mantra há um tempo aqui nas minhas redes sociais, estou divulgando hoje aqui. Só que nós somos 10, 20, 30 pessoas. Nas minhas lives somos 30, aqui somos 30. Imagina 30 pessoas em 8 bilhões fazendo esse mantra. Resultado zero. Resultado zero. O reino das sombras continua vitorioso. Mas e daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? E daqui a 30 anos? Será que a gente consegue chegar lá? Será que a gente consegue suportar o que estão fazendo conosco? Será que nosso corpo físico vai aguentar tanto veneno que estão dando para a gente? Será que a gente vai conseguir comer esses alimentos que estão dando para a gente há mais 10, 20, 30 anos? Será que essas coisas que estão injetando na gente vai dar para aguentar mais 10, 20, 30 anos sem adoecer muito, sem adoecer gravemente?
Então, esse amor é que vai curar o mundo, o amor absoluto do incriado. Não existe outra opção, porque todas as outras opções, que era o amor de Deus através de Jesus, exterminamos do planeta, expulsamos Jesus daqui, eles, né, os homens maus. E muitos de nós participamos da crucificação de Jesus, tá? Então, não adianta a gente se achar que é bonzinho, inocente, santo, não. Conheço pessoas que estão encarnadas que participaram da crucificação de Jesus e chicotearam ele, e hoje estão cheios de defeitos. Por quê? Porque é uma lei existencial que tem. Se você maltrata o amor, você será maltratado de alguma forma pela sua incoerência existencial. Então, quem maltrata o amor nasce com muitos problemas. Então tem que ter cuidado. Quando você julgar alguém, se aquela pessoa for de amor, seu julgamento tem um peso muito maior. Então, pessoal, só o amor do incriado tem potenciais ainda não manifestos que poderão curar o mundo. Somente esse mantra do incriado é que pode auxiliar a cura do mundo nas próximas décadas. Só que a gente vai ter complicação de esperar décadas, né? Então Deus é tão maravilhoso que ele tem um plano dentro desse plano, que esse amor é uma doação nossa a Deus. A gente diz assim: Deus, eu abdico de mim para que tu existas em mim. Esse é o amor do incriado. O incriado não existe para que Deus exista nele. Aliás, o incriado não existe para que vocês existam nele. Isso é uma reflexão tão profunda que é o suficiente para você despertar e se iluminar. Você existe porque o incriado não se manifestou. Você se manifesta porque o incriado não se manifestou. Se ele se manifestasse, a gente não existiria. Então, o incriado existe para que a gente exista nele. Isso é tão profundo que a nossa mente concreta não entende, a mente emocional não entende, a nossa fé não entende. Somente a mente espiritual consegue começar a compreender um pouquinho isso. Então, esse mantra tem um amor que permite novos potenciais do incriado se ativarem no planeta, se ativarem através de nós. E esse amor é onde Deus nasceu. Então, ele pode entrar em maior potencial dentro de nós para auxiliar a dissolução das sombras do planeta. Não tem outro caminho, porque todos os caminhos Deus já tentou, já fez, e a gente virou as costas como humanidade. Então, estamos num mundo fracassado, regido pelos homens maus, onde a gente tem apoiado os homens maus porque eles seduzem a gente com mentiras. Vou dar um exemplo. A criancinha que eu falei no início está lá brincando e está distraída, os pais estão lá. Estão só vendo, está tudo bem, eu vou continuar cozinhando, costurando, arrumando a casa, vou continuar mandando minhas mensagens, respondendo mensagens de trabalho, tarará. Aí aquela criança lá está começando a ter fome. Aí a mãe prepara uma comida cheia de agrotóxico, com uma água cheia de química, porque o rio que a gente bebe água, a gente polui, depois a gente pega para beber água. Aí aquela criança está comendo um monte de coisas industrializadas, com químicas, com produtos transgênicos, e a gente está destruindo aquela criança sem saber. E o mundo está assim. A gente mesmo tentando ser o bem, a gente está acabando com a nossa própria natureza divina, em todos os sentidos. Então nós estamos muito inconscientes, porque não demos valor à sabedoria dos iluminados, que é o que eu mais ensino. Nós estamos cegos para ver a beleza que Deus enviou ao mundo. Cegos, totalmente, literalmente cegos. Eu ensino esses ensinamentos há, quase 30 anos. E a maioria desiste depois de 1 ano, 2 anos, não consegue segurar a onda. Agora, se for para fumar um baseado, a gente fuma a vida inteira. Se for para tomar uma cervejinha, a gente toma a vida inteira, né? Se for para dar uns beijos aí, a gente beija a vida inteira. Mas se for para estudar sabedoria dos iluminados e praticar, cansa. Shivana, é muito cansativo, ter que amar ao próximo.
Ah, aquela pessoa é horrível, como é que eu vou amar aquela pessoa? Perdoar 70 vezes 7, pô, não consigo perdoar aquela pessoa, ela me fez muito mal. Perdoar não é libertar a pessoa, é se libertar. Então a gente está aprendendo tudo errado, de propósito. Aí Avatar, que é uma encarnação de Deus, criaram aqueles bonequinhos Avatar para denegrir a palavra. A palavra amor, né, virou sexo, a gente sabe disso, usam amor para sexo. Então a palavra mestre, esses falsos gurus de internet que querem redução populacional, são gurus mundialmente famosos, né? Tem milhões de seguidores no mundo inteiro, eles apoiam os homens maus para a redução populacional. Então a gente sabe que o amor esfriou no planeta, né? Não tem 10 pessoas no planeta hoje que são verdadeiras, o resto é tudo ilusão, tudo ego, superego. E quem não fala de Deus não conhece Deus. E quem não conhece Deus não fala a verdade. Porque só dá para falar a verdade quem conhece Deus. Então, aprenda de uma vez por todas. Qualquer mestre ou guru que não fale de Deus, ele não está em Deus. Porque ele não sabe falar de Deus, porque ele não está em Deus. Se ele não fala de Deus, ele está falando ilusões e inverdades. E aí te mantém sob o jugo dos homens maus que regem o planeta em todas as áreas. Todas as áreas. Eles sabem vender o peixe deles. Eles têm o domínio sobre a mídia, sobre a publicidade. Total domínio sobre o que falar. Eles têm total domínio sobre como conduzir a humanidade para o controle total. E nós estamos aceitando todos os dias e ainda estamos abençoando isso. Estamos acatando isso. Tem 3, 4 médicos no Brasil que esclarecem, numa visão da medicina e científica, isso que eu estou falando disso aqui. Os outros 99,9% são a favor dos homens maus, porque não tem interesse em lutar contra o sistema, não tem interesse em esclarecer, não tem interesse na saúde das crianças, não tem interesse nenhum. Estão totalmente alienados. Então, o ser humano está alienado num grau máximo. Então, pessoal, por favor, quando você for seguir alguém, que seja alguém que fale de Deus. Porque se não fala de Deus, não vive com Deus. Quem não vive com Deus não sabe a verdade, não se libertou, não está em paz. Quantos gurus aí que a gente vê, né? Que depois acabam aprontando todas com as mulheres. Só no Brasil aqui tem 2 casos assim fortes, né? 2 que eu saiba assim. E um deles sumiu um aninho aí, foi para a Índia, voltou e hoje já está lá no grau máximo de novo. As pessoas esquecem, ou memoriazinha que essas pessoas estão muito fraquinha, já estão lá seguindo o guru que abusou de não sei quantas mulheres. Como pode? Como pode uma pessoa que está em Deus fazer isso? Então, essa pessoa não está em Deus. Ele pode ter informações, ele pode ter lido muitos livros, porque o mestre do Yogananda ensinou o seguinte: conhecimento não serve para nada se não for transformado em sabedoria. Então, ter conhecimento, ter informação, saber a Bíblia de cor é irrelevante. Sentir Deus é relevante. Sentir o amor de Deus nos seres humanos é relevante. Saber quem é Deus, conhecer as informações é irrelevante. Falar de Deus como informação é irrelevante. Falar de Deus como sentimento é muito profundo, muito relevante. Então, quando você conhecer algum mestre, quiser segui-lo, você vai perguntar a ele: quem é Deus para você? Se ele não falar de amor, se ele não falar com a expressão nos olhos sobre a beleza de Deus, é porque ele não está em Deus, ele tem informação lida e memorizada. Então não adianta saber a Bíblia de cor, nem os livros védicos de cor, nem os versos védicos de cor, não adianta saber o Alcorão de cor, nem o budismo de cor, se não tiver amor. Lembra? Paulo de Tarso. Né? E se não for com amor,
né? Nada serei. Tem umas frases assim muito profundas. O corpo físico, ele é o grau mais, vamos dizer assim, mais denso do nosso espírito. A gente precisa de um corpo. O espírito imaterial precisa de um corpo físico. Aqui nesse planeta, nos reinos celestiais, a gente precisa de um corpo espiritual. Então, o corpo físico é o corpo mais denso da consciência, que ela tem o corpo espiritual, tem o corpo emocional, a gente chama de astral, tem o corpo mental concreto, tem o duplo etérico e o corpo físico. Quando o corpo físico está doente, é porque a gente já adoeceu o corpo mental, o corpo emocional e o corpo espiritual. A gente está adoecendo tudo aqui, porque a gente está sendo regido pelos homens maus e aceitando tudo como se fosse o melhor e a verdade. Aí agora tem que curar o espírito, o emocional, o mental. E o físico também, porque o físico ele é suscetível a piorar se a gente come mal, se a gente dorme mal, se bebe uma água muito problemática. Eu, particularmente, tomo água mineral há mais de 6 anos, eu decidi. Para mim só não sai tão caro e com pH acima de 7, porque a água alcalina ajuda o sangue a se tornar alcalino e no sangue alcalino não nasce nenhuma doença, nem câncer. Mas ninguém quer ensinar isso para vocês. Por quê? Porque se ensinarem que uma dieta alcalina cura o câncer, eles vão perder a receita deles. Os homens maus vão ficar mais pobres. Eles não querem ficar mais pobres, eles querem ficar mais ricos. Eles querem que vocês adoeçam cada vez mais. E eles sabem fazer isso. Então, curar o corpo físico tem que começar por uma alimentação saudável, melhorar os pensamentos, as palavras, a visão da vida, melhorar o amor a si, ao próximo, perdoar o passado, perdoar os pais se fizeram coisas erradas, perdoar tudo e todos, porque o perdão liberta a gente, faz a oração do perdão. E também tem a medicina alternativa que eu recomendo, que é a acupuntura, shiatsu, massoterapia, floral, homeopatia. O que mais? A medicina natural, vamos chamar natural, né? Aquelas garrafadas que chama também, né? Que limpa pulmão de quem fumou, limpa um monte de problema, tira sinusite, aquelas garrafadas das nossas avós. A ciência proibiu, sabia disso? Ela agora diz que não pode, que é perigosíssimo você tomar uma garrafada que tem milhares de anos lá, né? Daquelas plantas. Faz mal. Porque eles patentearam as plantas e transformaram em remédio que vende na farmácia. Antes vendia no quintal de graça. Tinha no quintal de graça. Agora vende na farmácia, então eles disseram que agora não pode mais usar a planta. A gente sabe disso, né? Que não pode usar plantas que curam. Você sabe disso, né? Porque eles dizem que é veneno, você vai morrer. Eles são muito inteligentes, colocam medinho na gente, a gente já parte para os remédios caríssimos. Então, os homens maus, e eu excluo as mulheres, olha que legal. Os homens maus, o sexo masculino mau, destruiu o planeta, destruiu a humanidade. Então, os homens masculinos são a destruição do planeta. Então, o mundo vai se curar pelo sagrado feminino. Eu tenho falado muito isso. O sagrado feminino é que tem os potenciais que Deus colocou para educar a humanidade. Prestem atenção, educar é desde que gera primeiro espermatozoide, óvulo juntou, começa a educação da alma, porque a alma fica ao lado da mãe durante 9 meses. A alma que veio para nascer, ela fica do lado da mãe, segundo a Rosa Cruz, e na hora do que sai é que dá o sopro, né, que a criança chora, que a alma entra no corpo. Então, só o sagrado feminino pode curar o mundo. Porque o sagrado feminino tem maior conexão de fé com Deus do que o masculino. Mas por que geralmente vem homens, né, trazer a verdade que liberta? Porque é um assunto mais do que profundo isso, que as pessoas não estão prontas para ouvir. O ser humano não está pronto para ouvir a verdade, ele vai atirar todas as pedras. Aí eu coloquei no meu livro lá, O Deus Incriado e o Novo Sagrado Feminino, a informação que a cura do mundo será pelo feminino. Por quê? Está lá no livro. Eu não posso falar muito porque
A humanidade foi educada a excluir os homens bons. Todos nós fomos doutrinados a excluir os homens bons, tá? E claro que as mulheres boas também. Por quê? Porque foram queimadas na fogueira, porque sabiam usar as ervas, não era? As parteiras, tudo isso. Os homens maus conseguiram fazer a ciência destruir toda a beleza da nossa ancestralidade. Então, a gente está vivendo uma grande mentira, dolorosa, sem cura. Só Deus pode, por misericórdia, entrar aqui e melhorar isso aqui. Porque a gente não quer. Deus não entrou antes que a gente não quer. A gente vira as costas. Mas o amor absoluto do Incriado é um portal para Deus entrar e iniciar uma cura do mundo. E vou contar para vocês. Como é o Deus que eu sinto? Como é o Deus que eu sinto? O Deus que eu sinto começou quando eu comecei a sentir Jesus na meditação. Era uma alegria, era uma cachoeira de luz rosa que vinha em mim e me dava uma felicidade. Eu estava cheio de problema existencial, estava cheio de negação, eu queria sair desse planeta, eu já tinha uns 30 e poucos anos, me tira daqui. Aí essa meditação, comecei a sentir essa beleza, não sabia o que era. Depois de muitos anos, fui descobrir através de um avatar que eu seguia, o avatar é onipotente, onipresente, onisciente, de que era Jesus. Me abençoando, e eu tinha sonhos com Jesus, eu falei, nossa, eu vejo Jesus na meditação, mas eu não sabia que era ele, porque era uma cachoeira de luz rosa, e era dele. Depois eu fui tendo outras experiências mais profundas, aí conheci um avatar, o avatar, quando eu abraçava ele, ele tocava na minha cabeça e fazia umas magias na minha cabeça, que eu virava os universos. Eu falei, nossa, que coisa mais linda. É tão maravilhoso sentir isso, é um amor leve, gostoso, agradável, maravilhoso. Eu falei, nossa, eu vou seguir esse avatar, vou colar nele. Um dia ele me deu a experiência da iluminação total, absoluta. A iluminação total é quando dissolve a nossa natureza humana. O José, o Shivananda, deixou de existir, eu voltei a ser Deus. Aí eu lembrei, nossa, como é supremo e sublime ser Deus. E todos nós somos Deus, revestidos de uma história que a gente cria. Então a gente está criando essas histórias pelo nosso pensamento humano, que está sendo bombardeado pelos homens maus para ser pesado esse pensamento. Então, a gente está sendo bombardeado para baixar nosso pensamento a um grau muito denso. E quando eu me iluminei, dissolveu tudo e eu voltei a ser os universos, eu voltei a ser todas as pessoas, eu voltei a ser os pássaros, as pessoas, eu voltei a ser os planetas, eu era onipotente, onisciente, onipresente, eu sabia tudo. Então eu falei, nossa, essa é a verdade que a gente tem que buscar, é a nossa totalidade que é Deus. Só que a gente vai subindo a escadinha. Eu estava numa escadinha aqui, já tinha fé, já tinha experiência mística, aí Deus me levou lá no topo da escada e eu descobri que todos nós somos Deus revestidos de experiências humanas. Eu via as pessoas como Deus revestido de histórias. São histórias que a gente cria, que fica circulando aqui. Essas histórias são nossos pensamentos, que estão muito pesados e muito acelerados. Se a gente suavizar, a gente começa a sentir mais o Deus que está aqui no centro, tá? E aí, eu fui tendo várias experiências dessa e sentindo Deus. Aí um dia eu fui fazer uma iniciação, Deus me deu o dom de fazer iniciações planetárias e cósmicas. Aí fiz isso em vários grupos, onde eu fui magiado, as pessoas me magiavam, que tinham inveja da minha mediunidade. E eu nunca parei, eu sou um trator, sai da minha frente, tá? Vou logo avisando, porque quem quiser me parar, eu vou detonar, no sentido de impossível me parar, não dá para me parar. Tem pessoas que vêm a mim como amigo, depois me detona, eu excluo da minha vida sem, olha, a compaixão vai ficar desse tamanho, nem vai lá, segue sua vida de crueldade, sai de perto de mim, eu tô nem para você.
A minha compaixão, ela, vamos dizer assim, ela é imensa, porque eu vou rezar por aquela pessoa, mas eu não quero ela perto de mim de jeito nenhum. Então tem pessoas que se aproximam de mim, que começam a me denegrir, eu simplesmente excluo da minha vida assim com uma facilidade tão grande, porque é uma historinha de dor que ela criou, eu não estou nem aí para essa historinha de dor. Eu quero que ela se transforme em Deus novamente, aí eu rezo por ela. Mas aquela historinha de dor, eu quero mais que ela se exploda lá com aquela pessoa, eu não estou nem aí. Então tem pessoas que vêm a mim, que se fazem de amigos, de amigas, e aí eu não dou bola e fazem magia para mim. A minha evidência, eu vejo tudo, eu sei, Deus me mostra tudo. Eu sei se um carro vai bater no meu para-choque no dia seguinte, Deus me mostra. Eu vou fazer o quê? Ele me mostra tudo. Eu só vejo o que Deus quer, graças a Deus. Então eu vejo o desencarnado me acordar de madrugada, puxando minha mão, todo deformado. Eu vejo os íncubos, súcubos, são seres deterioradíssimos de energia sexual, deterioradíssimos, estão apodrecidos e eles vêm me assediar em sonho, é uma coisa horrível. Eu vejo tudo isso, mas só quando Deus quer, eu não vejo o tempo inteiro. Ele me mostra para eu saber que existe. Já vi demônio, já vi mago, já se materializou mago do lado da minha cama, Jesus já se materializou também para mostrar que ele está me protegendo quando o mago aparece. Já vi umas coisas horríveis, mas já vi coisas lindas. Então, como é que é o Deus que eu vejo? Deus me revelou tudo isso para eu saber que há infinitas possibilidades. São infinitas possibilidades nesse planeta aqui regido pelos homens maus. E aí Deus um dia me revelou que a beleza central dele é um sol central que chama. Ele é um sol dourado e prata. E ele tem uma energia tão forte, ele me levou na frente dele, desse sol. E eu fiquei muito maravilhado, porque a força que emanava desse sol pode criar infinitos universos. Tão poderoso que é esse sol, que é Deus. E o centro desse sol é algo que não tem cor, é negro, mas é onde contém os potenciais infinitos do incriado. Então os potenciais infinitos do incriado se aglutinaram e deram origem a esse sol, que deu origem à consciência de Deus, que deu origem à criação. Então, a consciência de Deus nasceu de forma imaterial, aí ele primeiro se manifestou como trindade, são 3 casais, e Deus já me revelou esses 3 casais. Eu já vi Parvati, que é a esposa de Shiva, com Ganesha, que é filho de Parvati ou Shakti e Shiva. Eles vieram na minha direção andando numa meditação e eu fiquei maravilhado. Nossa, como vocês são lindos. Misericórdia, a gente aqui tem que fazer uma plasticazinha, né? Cheio de sinal, cheio de sei o quê. Eles são lá na perfeição absoluta, lindíssimos, sorridentes. E é a coisa mais linda do mundo. É indescritível a beleza deles, porque eles emanam felicidade, eles emanam amor. E esse amor que eles emanam entra no nosso coração, a gente sente. Então, quando Deus aparece para mim, e ultimamente ele aparece todo dia, você acredita nisso? Eu vejo Deus todo dia quando eu medito. Ele aparece como, às vezes, um sol amarelo, às vezes um sol azul e branco, porque Deus tem múltiplas manifestações. Ele não tem uma única manifestação, ele tem múltiplas manifestações. E eu fecho o olho, eu sempre falo assim, Deus, como você pode ser tão lindo? Como você pode ser tão maravilhoso? E eu rezo há 20 e tantos anos, eu rezo todo dia a Deus, vem curar o mundo, pelo amor de Deus, faz um milagre, entra no coração das pessoas, dissolve as sombras. A minha oração é a mesma há mais de 25 anos, é a mesma, todo dia. Hoje no voo de volta lá de Porto Seguro para o Rio de Janeiro, botei o fonezinho, estava com meu filho, meu netinho dormindo, a minha nora, e comecei a fazer minha oração a Deus, conversar com ele, aí ele aparece e ele me deixa sentir a beleza dele, é muito linda. Não tem palavra, é o melhor Deus, é o melhor pai, é a melhor mãe, é a melhor vida. Isso aqui virou uma bagunça e eu fico implorando, vem curar, por favor, vem curar, interceda,
faço o que for preciso e eu falo, abdico de mim para que tu venhas existir em mim, curar o mundo, vem, entra, a gente não está aguentando mais, por misericórdia vem. 25 anos é a mesma oração. E toda oração eu me entrego a Deus, eu abdico da minha existência para que Ele entre no meu espaçozinho aqui e venha curar o mundo de alguma forma. E essa abdicação de existir que está permitindo Deus aparecer para mim, entrar na minha vida, e é um campo, eu tenho um campo de amor, de entrega, sou devocional, e eu falo, a melhor coisa que na minha vida é ser devocional, porque eu sou devocional logo a quem? A Deus. Não existe nada melhor do que ser devocional a Deus, porque Ele se revela, então Ele se revela a mim todos os dias, Deus se revela a mim, Ele aparece para mim, e me abençoa, e o que eu faço? Eu choro igual a criança, as lágrimas escorrem numa grandeza, pureza, uma beleza que não tem fim. E eu fico dizendo, vem curar, e eu fico dizendo, vem por causa das criancinhas que estão sofrendo muito, elas estão em guerra, elas estão passando fome, estão passando necessidade. E ainda tem gente chata que vem na rede social me perseguir, que eu devia fazer isso, que eu devia fazer aquilo. Deus vem logo, não dá para esperar mais. É muito lindo. Deus é um milagre. Eu digo, Deus, tu és um milagre, o incriado é um milagre, tudo é um milagre. Talvez nada existisse, já pensou nisso? Talvez nada existisse se não houvesse o incriado. O incriado é a origem de tudo, então se não houvesse o incriado, nada existiria, a gente nem saberia que não existe. Só que a gente sabe que existe, que a gente tem que fazer alguma coisa por esse planeta, a gente tem que fazer alguma coisa pelo mundo. Então a gente tem que começar a perceber que a gente está entregando a nossa vida, a nossa luz, a nossa divindade aos homens maus. E partir imediatamente para uma reconexão divina que eu ensino nos meus canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, estou sempre fazendo stories, ensinando. Eu tenho muita coisa a revelar. Vou abrir a Escola do Incriado, Templo Escola do Incriado em São Paulo, tá? Mês que vem eu vou começar a procurar a casa e vou abrir essa escola. Deus já me revelou o futuro dessa escola e já me revelou tudo, né? Como que Ele me revela? Deus conversa comigo de várias formas. Por quê? Porque eu silencio, eu me aquieto e eu me entrego a Ele, eu sou devocional. Eu falo, Deus, eu quero te servir, me dê projetos de vida para ajudar as pessoas. Deus, eu quero te amar mais, me ensine a te amar mais. Me ensine a sentir mais a tua beleza no mundo, na vida, nas pessoas. Então, estou começando a sentir a presença de Deus em maior intensidade no planeta, começando pela natureza. Ele está intensificando a beleza dele na natureza, ele está aumentando a frequência dele na natureza, ele está renascendo dentro de si, só que agora como amor absoluto do incriado. Então Deus já existe aqui, Ele criou tudo isso aqui, mas a gente sabe que é um holograma, né? Que chama holograma, é uma condensação da energia, então é um holograma, não tem matéria. Não tem gravidade, não tem nada. Isso tudo é uma história que tem por causa do plano tridimensional. Mas tudo é um holograma, então tirando o holograma não tem gravidade, não tem nada do que a gente acredita, não tem eletricidade, não tem nada. Isso tudo é holograma. Holograma criado para um planeta físico. Então é importante ter gravidade, é importante ter eletricidade, é importante ter essas coisas que tem aí, tá? A engenharia é importante. Mas, tirando o holograma, quando a gente se ilumina, isso aqui não existe. Não existe, literalmente, é uma criação mental nossa e de Deus. Ele cria o planeta para que a gente desenvolva a nossa alma numa criação mental. Só que vocês foram, infelizmente, enganados pelos homens maus. Vocês não estão ouvindo os homens bons. Por não estarem ouvindo os homens bons, vocês estão muito suscetíveis ao sofrimento imenso, tá? E cada vez vai piorar. Por quê? Porque os homens maus convencem vocês de qualquer coisa que eles quiserem. Qualquer coisa. Eles vão fazer vocês comer veneno, tomar veneno, beber veneno. Eles não estão nem aí, porque eles estão comendo do bom e do melhor. E eles usam o nosso dinheiro para isso.
E eles tiram o nosso dinheiro para que eles tenham uma vida confortável. E a gente aplaude, a gente vota, a gente elege, a gente defende, a gente exclui quem está avisando que isso tudo está errado. Então, pessoal, eu tenho ensinado gratuitamente tudo isso, a verdade que liberta, o caminho que liberta. Eu aglutinei a sabedoria de todos os iluminados nos meus ensinamentos. Por quê? Porque o que eu mais quis é me libertar desse sofrimento, desse dramalhão humano. Imagina, eu com 12 anos fui obrigado a fazer comunhão e eu via as cenas mais bizarras dentro da igreja com a minha vidência. 12 anos, eu nem entendia muito, só que eu não falava. A minha salvação, eu não fui internado no hospício por pouco, tá? Minha família queria me internar. Mas eu não falava das minhas evidências, que se eu falasse, aí eu estava internado desde 12 anos de idade, porque o que eu via na igreja, eu não quero que ninguém veja. São as cenas mais bizarras que ficam em volta dos padres, as mais bizarras que você possa imaginar. É horrível para a criança que tem evidência. Então eu via tudo isso e é exatamente a igreja que todo mundo bate no peito e ainda carrega Jesus crucificado, que representa a vitória das sombras. Isso foi um convencimento dos homens maus para as crianças que estão brincando, distraídas. Então, o batismo, se você quiser saber a verdade, você vai ficar chocado, tá? Eu trato pessoas na apometria que foram batizadas em algumas igrejas, diversas igrejas. E como essas igrejas têm pacto com o mal, todas, 100% das igrejas têm pacto com os demônios. Então, durante o batismo, os representantes das igrejas querem os favores dos demônios. Em troca, eles dão a alma da criança, das pessoas que são batizadas. Por que ele consegue dar? Porque a pessoa autoriza naquele momento o batismo, que é quando eles botam a mão na cabeça, botam água, botam não sei o quê, e aí a pessoa se entrega àquela religião, que é dominada pelos demônios, aí o demônio acopla. E aquela pessoa provavelmente nunca vai dar certo na vida. E eu trato muitas pessoas assim, eu retiro vários demônios na apometria e isso é geral. Infelizmente, quem é batizado está conectado a demônios, mas isso é tratável, né? Claro que Deus abençoa tem a apometria que eu faço. A minha apometria ela é muito forte. É claro que eu treinei antes de ver esse mundo, né? Eu tenho a espada do Arcanjo Miguel, a espada dourada que abre caminhos, e eu fui treinado nessa vida, em muitas vidas, a doutrinar demônios, magos, super demônios, que estão aparecendo cada vez mais. Então é isso, quem tem a vida travada, fechada e foi batizado, provavelmente está conectado aos magos e demônios. Sim, qualquer igreja. Você acredita na história da carochinha que chama, né? Qualquer igreja tem pacto com o mal, porque a igreja que mata milhões de pessoas não é da luz, nunca foi, nunca será. Igreja que acumula 193 bilhões de dólares em barras de ouro, nunca foi da luz nem nunca será. Mas eles botam uma pessoa idosinha, bonitinha, né? Então, bom, o passo kardecista é o seguinte: eles vieram para se regenerar. Então eles sabem que eles têm que ter conexão com a luz e não com o mal. Mas quem veio para isso, tá? Que são as igrejas, tá? Quem veio para isso é pacto com as sombras. Quem veio para se regenerar e vive uma vida de reclusão, retiro, doação, né? Que a gente sabe que é os espíritas kardecistas, tá? Olha o que eu estou falando, os espíritas kardecistas, tá? Então a gente sabe que eles estão conectados à luz. Não, a gente não devia ser batizado. Só quem pode batizar a gente é um avatar ou um Jesus da vida. Só. Mais ninguém. João Batista, o profeta João, veio batizar Jesus porque estava nas Escrituras que ele seria batizado pelo Espírito Santo. João não batizou Jesus com o Espírito Santo.
Jesus representou o batismo, João representou o batismo de Jesus para receber o Espírito Santo, que era o Cristo. João foi só um instrumento. João não batizou Jesus com o Espírito Santo. Foi a iniciação, tinha que acontecer daquela forma para Jesus receber o Cristo celestial e cumprir sua missão. Então, só quem batiza é o avatar que ilumina. Eu fui batizado por um avatar que me iluminou. Opa, peraí. Não, tá. Já boiei nessa, não sabia. Pois é, ninguém sabe, porque os homens maus vão seduzir a humanidade até o último dia. Então a minha experiência nesse mundo é muito complexa. Sim, os homens maus vão dizer que é bom batizar. Claro, eles vão dizer sempre que tomar veneno é bom, quanto mais veneno, melhor. Só que todo mundo que toma veneno está tendo mais vezes o negocinho do que quem não tomou. Tenho visto hoje em dia as terapias cobrando caro para fazer um trabalho. Isso também não seria também só ver dinheiro? Ana Cristina, tudo bem? Ana Cristina é lá de Minas, não é? Então, como é que é essa história do dinheiro? Os homens maus disseram para a humanidade que ganhar dinheiro é muito ruim, que você não vai para o céu. Deixa o dinheiro na mão deles, das igrejas, né, que estão riquíssimas, né? Então vamos jogar essa crença limitante neles. Eles acreditam em tudo que a gente fala. Pessoal, ganhar dinheiro não vai para o céu. Dinheiro não traz felicidade. Deixa que eles usam dinheiro para destruir a humanidade, que é o que eles mais sentem prazer, destruir a gente, ver a gente sofrer. Eles devem ter orgasmos de prazer de ver a gente sofrer. Então, é crença limitante que dinheiro não traz felicidade, de que trabalho espiritual não pode ser cobrado. Então é o seguinte, eu tenho falado, então tá, então já que eu não posso cobrar pelo trabalho espiritual, eu vou parar de fazê-lo e vou arrumar um emprego e trabalhar para o sistema, para alimentar o sistema, para ele ficar mais forte de homens maus. Então, pessoal, é crença limitante. Pensa bem, eu sou engenheiro. Se eu voltar para a engenharia para ter uma renda melhor, eu vou parar de fazer terapia, não vou ter mais tempo nem energia. Aí eu não vou doutrinar mago, não vou limpar a energia das pessoas, não vou ensiná-las mais, que eu não vou ter tempo, e vou alimentar o sistema. Então a pessoa tem que entender que isso é uma crença limitante que eles lançaram. Eu não li Pete Sofia, não sei. Sim, eu também, Mariana, eu também fui batizado. Infelizmente, fiz catecismo, né? Fiz comunhão e com 12 anos eu tinha essas visões horríveis, não vou nem te lembrar. É muito ruim para uma criança ver aquilo. E aí com 30 e poucos anos eu nem era isso aqui, era um pedacinho disso aqui. Meu irmão cientista queria me internar no hospício porque eu meditava, porque eu era vegetariano, porque eu não sei o quê. Então, o mundo quer destruir qualquer gota de luz que venha, qualquer pessoa que está sendo destruída pode ser uma gota de luz que o sistema quer expulsar. Então, nesse mundo aqui, quem não quer dinheiro, manda para minha conta, por favor, que eu estou aceitando, tá? Quem acha que dinheiro não traz felicidade, para mim traz, e eu ainda gero felicidade para outras pessoas. Essa vacina ela faz mal à saúde. Muito, 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 muito. Achar que Deus, Pai e Mãe criou os demônios é demais. Pois é, tem gente na internet com 1 milhão de seguidores dizendo que Deus criou os demônios. Olha, é total incompreensão do amor de Deus. Porque quem nunca sentiu o amor de Deus vai falar uma asneira dessa. Essa é a maior asneira que eu já ouvi na minha vida. Deus criou os demônios. Deus criou o mal. Ai, meu Deus do céu, onde que essa pessoa leu isso? Deve ser no livro dos magos, né? Dos magos das sombras. Então, Mariana, eu fui batizado na minha vida e travado. O que fazer? Apometria. Na apometria eu vou remover os demônios e os seres densos, os magos, supermagos, que estiverem conectados a você, tá? Começa assim. E seguir essa escadinha que eu falei. Treinamento, leituras, práticas, meditações, afirmações positivas, ensino de graça nos meus canais do YouTube, Shivananda e Escola do Incriado.
Não posso ensinar no particular, porque eu já ensino para todo mundo aqui. Então, beleza, Marisete, muito bem, parabéns, você está inspirada. Pois é, e quem escreveu a Bíblia? Aí o fanático diz que foi Deus. E a pessoa iluminada diz, sabe o quê? Presta atenção. Olha o que o iluminado fala sobre a Bíblia. Estão prestando atenção? Quem lê a Bíblia e não está iluminado não entende nada. E quem está iluminado não precisa mais ler a Bíblia porque entendeu tudo. Então a Bíblia não tem utilidade. Melhor seguir um iluminado, ele sabe a verdade. Porque muitos budistas e hinduístas são vegetarianos. Crença cultural lá da região deles. São povos. Nós somos vários povos que vieram dos reinos celestiais. Cada um vem com suas crenças. A iluminação independe de toda ação externa. Eu posso ter namorada, namorado, eu posso comer carne, eu posso tomar uma cerveja, eu não posso depender disso. Se eu tiver desespero para transar todo dia, se eu tiver desespero para uma cervejinha ou para comer carne, eu estou apegado ao externo. Mas a iluminação independe disso. Mas como eu estou dependente disso, eu não consigo me iluminar. Ou ascensionando, né? Por que eles acham que há vibrações de violência na carne? Porque abre canal. Jesus mandava comer peixe. O avatar que eu segui, eu era vegetariano. Eu já estava 10 anos sem comer carne, 5 anos sem comer peixe e frango, só ovo lácteo vegetariano. Aí conheci um avatar que tocou minha cabeça, eu me iluminei, virei Deus. E depois ele fez outros milagres em mim, ele fez outras magias, ele me curou de doenças, coisas que eu tinha mesmo. Ele falou, nossa, vou curar você aqui. Puf, botava uma mão aqui na minha barriga e tirava alguma coisa, eu não tinha mais aquela dor que eu tinha há muitos anos. Eu falei, nossa, o cara realmente é poderoso, aparece no meu sonho, apareceu nas minhas meditações antes de eu conhecê-lo. Quando eu fui no primeiro encontro que ele estava, ele me chamou pelo meu nome, dentro de um auditório cheio, que eu nunca tinha visto a pessoa na minha vida, ele me chamou pelo meu nome, olhou para mim, José. Eu falei, não, falava espanhol. Então, é o seguinte, a iluminação independe de toda ação externa, mas não podemos ter apego, tá? Buda ensinou, desapega. Então, olha só, os livros religiosos antigos estão totalmente distorcidos, tanto que a gente pendura Jesus crucificado, que é a vitória do mal. Entendeu, Ana? Quem não se iluminou vai ler a Bíblia e não vai entender nada. E quem se iluminou não precisa mais ler a Bíblia porque já entendeu tudo, porque vive o amor verdadeiro de Deus. Então vocês têm que viver o amor verdadeiro de Deus, que é o que Jesus ensinou, e eu repito infinitas vezes nos meus vídeos. Eu repito o amor de Jesus, eu repito a sabedoria de Buda e a sabedoria de Krishna. Repito a sabedoria de Sai Baba, de Ramana Maharishi, de Yogananda. Eu juntei tudo, ensino tudo junto, ainda coloco, acrescento o mantra do incriado. O mantra do incriado representa o amor mais elevado que existe em Deus. É o amor que vai curar o mundo. É o amor que vai regenerar a energia do planeta. É o amor que sintetiza toda a sabedoria dos iluminados. É o amor absoluto do incriado. Então é a sabedoria mais elevada que o planeta já recebeu. Por isso que eu vou abrir a escola do incriado, que é um plano de Deus, claro, que ele me revela e eu tenho total interesse em fazer isso. Por enquanto eu vou sozinho, porque é aquela história, né? As pessoas têm muita dificuldade, né, de abraçar projetos cósmicos. Esse projeto é cósmico, porque a oração do incriado, que foi canalizada por um médium, diz que esse mantra ele traz cura mundial e universal. Você tem ideia que o mantra que traz cura no universo, além de mundial, porque ele vai transformar todos os planetas tridimensionais numa nova energia, numa nova vibração real, eterna. Enquanto que aqui era uma ilusão, vai se transformar em real, só que uma nova vibração.
tem uma outra corzinha mais linda, tem um sentimento. A natureza, ela vai emanar sentimento e a gente vai sentir ela integrada em nós. É o que eu sinto em algumas vivências que Deus tem me dado. Então eu sou extremamente agradecido, eu sou uma entrega absoluta a Deus há quase 30 anos, esse mantra nasceu por acaso, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Quando eu era devocional, eu ia me oferecendo: Deus, eu quero servir, quero te oferecer meu corpo, eu quero te oferecer minha alma. Um dia eu ofereci minha existência, eu abdico de desistir para que tu venhas curar o mundo, porque o negócio aqui está complicado. Aí eu descobri que eu estava fazendo o mantra do incriado sem saber. E esse mantra é que abriu um portal do infinito, onde Deus está entrando aqui, porque pela humanidade Deus se retirou do planeta. Eu vi, ele me mostrou, ele desacoplou do planeta, vamos dizer assim, ele desacoplou a atenção dele, tá? A criancinha está lá brincando e o pai e a mãe saem para a rua e deixam a criança sozinha. Porque a criança não quer prestar atenção nos pais? Então, Deus se desacoplou do planeta por um tempo aqui em 2015 a 2019, mais ou menos. Desacoplou literalmente, porque nós estamos muito perdidos da Silva. Então, se cuidem. Eu tenho muito a falar. Quem quiser, me acompanha. Pois é. A Bíblia, o Antigo Testamento é pesado, é horrível. Deus manda matar as crianças. Moisés, não sei quem, lá, tem que matar as crianças. É tudo matar criança. Misericórdia. Eu, sinceramente, ninguém me convence que aquilo ali é de Deus. Ninguém. É impossível, porque eu sou engenheiro, eu tenho uma inteligência mental concreta, eu tenho um corpo emocional conectado a Deus, um espírito conectado a Deus. Ninguém vai me convencer. Vão me queimar na fogueira como queimaram as bruxas, né? Sexo é sagrado. Sexo é sagrado. Pronto. Não tem regra para sexo se for feito de forma sagrada. Sexo é sagrado. E outra coisa, e eu não posso falar essa palavra aqui, hein? Eles vão... uma coisa linda. O êxtase cósmico que eu sinto nas meditações, quando o amor de Deus e o meu amor se fundem, é o mesmo êxtase que ele colocou na energia do orgasmo. É o mesmo. É igual. É igual. Sexo é sagrado. E o que a igreja fez? Sexo é pecado. A igreja tirou até a sacralidade do orgasmo que Deus colocou, que na procriação tá legal, a gente vai sentir, mas também pode sentir a sacralidade do orgasmo antes do casamento, antes da procriação. Sexo é sagrado. Esse avatar me ensinou isso. Eu era extremamente bloqueado. Eu seguia muitos dogmas da Igreja Católica, porque eu fui incutido desde criança naquilo. Até que um dia eu falei: calma. E aí ele falou: sexo é sagrado, você está bloqueado. Não é que a igreja é ruim. Se a igreja ensinasse o amor de Jesus verdadeiro, mas ensina um amor falso de Jesus, é o amor que te aprisiona, o amor que você é pecador, o amor que você não vai ser salvo se beijar antes de casar, o amor que você não vai ser salvo se você não frequentar a igreja, é um amor controlador. Então, igreja é ruim porque esse mundo aqui é regido pelos homens maus, tá? Ciência é ruim porque é regida pelos homens maus. Educação é ruim porque é regida pelos homens eruditos que são afastados de Deus. Política é regida pelos homens maus. Economia, os homens maus. Né? Ecologia, regida pelos homens maus, que são os políticos, entendeu? Não, o Mahabharata e o Bhagavad Gita é a sabedoria mais antiga que tem, né? 5.000 anos de Krishna. Esse vale a pena ler. Mas é aquela história. Se você não está iluminado, você não entende. Se você se ilumina, não precisa mais ler, que você já foi absorvido em Deus. E você se transforma na palavra viva de Deus. Olha só, importante, pessoal. A gente gosta muito de canalização, não é? Então, a pessoa, quando canaliza, ela está tendo
uma conexão com algum ser, só que ela está usando ainda a experiência humana dela. E aí pode ter interferência da experiência humana. Quando você se torna a própria luz, você é a própria informação viva, você não precisa mais canalizar, você é uma fusão com a informação viva e não uma canalização. Eu estou ouvindo um ser falar. Então a luz é a informação viva, a gente tem que se transformar na informação viva, na própria verdade viva da nossa boca, não precisa ficar lendo um livro. Olha só, isso está escrito. Não, isso não é informação viva, isso é informação morta. Jesus falou que as leis são vivas, elas mudam de tempo em tempo. Olha, a igreja não é a besta, é quem veste a cor púrpura. E você sabe muito bem quem veste a cor púrpura no planeta. Esse é a besta que Deus me revelou. Deus me revelou a besta do Apocalipse. É o ser que veste a cor púrpura, não preciso dizer mais nada. Você está entendendo como é que os homens maus regem o mundo em todos os sentidos? Sabe quem veste a cor púrpura, aquele vermelho forte, né? Você sabe, né? Que senta naquele trono de ouro, naquela igreja toda de ouro, que tem a Jesus, né, no colo da Senhora, sabe quem eu estou falando, né? Ele tem um velhinho, bonitinho, eles botam um velhinho bonzinho, quando não tem cara de bonzinho eles tiram, bota outro, que só ilude as pessoas. Eu vou à igreja quando está vazia, porque aí está em silêncio, não tem burburinho externo. Quem é casado pode separar ou é pecado? Ninguém nasceu colado, ninguém vai morrer colado. Isso aqui é uma ilusão, esse mundo é maia. Por isso, não, esse mundo é maia. Ninguém está casado, isso aqui é uma criação mental nossa. Ninguém vai se separar. Não existe. Quando a gente se ilumina, isso aqui não existe. Entendeu? Nada aqui existe. Quando a gente voltar para os reinos celestiais, isso aqui a gente nem vai lembrar, porque isso aqui não existiu, não existe. Quando Deus me iluminou, eu nunca existi. O Shivana nunca existiu. Era só uma criação mental. Em algum momento, criada aqui, porque eu nasci, me ensinaram a ser José, que não sei o que, tararau. Entendeu? Então, esse negócio de pecado não existe. O que existe é ação e reação. Matei alguém, vou ter uma reação da lei de Deus. Salvei alguém, vou ter uma reação da lei de Deus. Fiz caridade, vou ter uma reação da lei de Deus. Fiz crueldade, vou ter uma reação da lei de Deus, entendeu? Então não existe... tudo aqui é temporário, é impermanente, o Buda ensinou. Vocês têm que assistir mais meus vídeos, que vocês vão aprender de uma forma muito resumida. Boa noite. Vieram me falar que a apometria é a drenagem de energia. Como funciona? Drenagem. Apometria é uma limpeza energética profunda e individual. A apometria é uma limpeza energética profunda e individual muito forte, que depende de cada terapeuta. Eu doutrino mago, supermago, demônio, superdemônio, obsessores, antepassados, magia negra, magia de vida passada. Deus me deu esse treinamento. Aí tem terapeuta que não consegue doutrinar nenhum obsessor e chama de apometria. Mas aí é aquela história, né? A gente tem que procurar o que é melhor para a gente. Então, a apometria não drena, ela remove as energias densas e os seres densos. E Deus disse, onde você estiver, eu estarei com você. Acha que Deus precisa de um lugar para estar com a gente? Claro que Deus não precisa, Deus está em todos os lugares. Bhagavad Gita, não estão distorcidos, só que é difícil entender, mas a gente lê, eu li, é lindo, mas é difícil de me entender, mas tem que ler para desenvolver a consciência espiritual. Estou lendo as mensagens de vocês aqui. Pecado existe? Não, porque nada que existe. Isso aqui é impermanente, é maia, é ilusão. O que existe é ação e reação, entendeu? Somos divindades. Quando a gente mata alguém, a lei divina dá um resultado pesado na gente. Aí a igreja chama de pecado para que a gente se sinta inferior. Por que a igreja diz que Jesus nasceu de Nossa Senhora Virgem? Para tornar ele tão perfeito que a gente seja sempre inferior a ele. Mas ele falou, vós sois deuses, podeis fazer obras iguais ou maiores que as minhas. Então, diminuir a gente, entendeu? Esse negócio de pecado
é lei, é ação e reação. Então, tira essa palavra pecado da sua vida, é ação e reação. Vou plantar uma flor, vou vê-la brotar e exalar perfume. Vou pegar aquela flor com espinho, bater na pessoa, vou machucar, vou criar uma reação de ser machucado. Jesus ensinou isso também. Qual a relação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo e Preservador? Excelente. Para mim só existe a Trindade, Criador, Preservador, Transformador, porque eu acredito mais no hinduísmo do que no cristianismo. Jesus não é Filho único de Deus, é outra mentira grotesca. Jesus é Filho de Deus único. Essa é a tradução correta. Aí trocaram, Jesus é o único Filho de Deus. E a gente é o quê? Ninguém se questiona, então, não? Nós somos o quê se Jesus é o único Filho de Deus? Nós somos o quê? Então, pessoal, o Espírito Santo que Jesus recebeu, na verdade, é a energia do Cristo, a energia do amor de Deus. Então, Pai. Para mim, Deus é pai e mãe. Então, eu não uso pai, eu uso pai e mãe. Por quê? Porque eu vi a mãe também. Ué, então Deus é pai e mãe. Pessoal, vou encerrar, tá? Foi maravilhoso, durou um tempão essa live, gratidão pela presença de vocês. Quem quiser aprender mais é só me seguir aqui no Instagram, eu ensino tudo isso. Eu faço stories todos os dias, um monte, eu ensino o que é apometria, como é que é a minha apometria, porque é a terapia que eu tenho um valor agregado para eu ter minha vivência, preciso ter minhas despesas, né? Estou com 66 anos, tenho que tomar remedinho todo dia, de manhã e de noite, tem que comer, tem que usar roupa, né? Tem que tomar banho, né? Tem que ter o shampoo um pouquinho só, porque eu estou meio careca. Então, pessoal, quem tem crença limitante e não gosta de dinheiro, eu mando meu Pix aqui, tá? Por favor. Vamos parar de crença limitante, pecado, energia sexual, comer carne, tudo isso é crença limitante. O que mais agrada a Deus é que você se conheça. E desapega dessas histórias do mundo aí. Desapega, porque é tudo impermanente. Vai acabar quando a gente morrer. Maravilha, Marisete. Gratidão, Zélia, Hugo. Eu sempre vejo o nome de vocês nas lives. Eu estava meditando, fiquei tão conectado a Deus, eu fiquei sentindo a beleza dele. Eu falei, Deus, eu vou fazer uma live. Eu tenho que fazer uma live para falar para a pessoa como é que Deus é tão lindo e a gente tem dado tão pouca atenção a Deus. Se você entrar na vida de Deus, ele já está na sua vida, ele vai se manifestar, vai se revelar. Mas, é um caminho, tá? Eu estou buscando Deus desde os meus 16 anos de idade. Eu fiz 66. Agora eu estou em fusão total com Deus. Eu habito dentro de Deus, literalmente. A minha consciência está lá dentro de Deus e aqui. É um processo magnífico, mágico, supremo e sublime. Então é isso. Oi, Luiz, bem-vindo. Chegou na hora que eu estou encerrando aqui a live. Valeu, pessoal. Gratidão.